Fala, nação bugrina, tudo bem? Tudo ótimo também aqui, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje com a participação ilustre aqui do Mateusão, né? Pra gente falar um pouquinho, depois de tanto tempo, hein, Matheus? Quase 10 dias sem nada de falar de Guarani. Hoje a gente vai falar um pouquinho das expectativas do próximo jogo. Náutico e Guarani, um jogo que é um confronto direto, 6 pontos, e que pode ser um divisor de água aí pra gente se a gente continua ou não com chance de subir, né? O que você acha aí? Dá uma boa noite aí pra galera. Fala galera, boa noite, tudo bem? Legal estar aqui de volta, participar mais de um vídeo e vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que a gente acha, quais são as nossas expectativas para esse próximo jogo aí. Então, Matheus, assim, é um jogo nessa vez, de fato, de confronto de 6 pontos, né? O Náutico hoje é o sexto colocado, ele tem 34 pontos, o Guarani tem 33. O mesmo número de vitórias, a diferença é um empate. O Guarani ainda tem o melhor ataque do campeonato, com 32, saldo de 6 contra saldo de 5 do Náutico, portanto o Náutico tem uma defesa um pouco melhor. O aproveitamento do Náutico é 54%, o nosso é 52,4%. Então, muito equilíbrio. Muito equilíbrio nesse momento. É bom a gente lembrar as trajetórias, né? O Náutico foi líder do campeonato grande parte dessas 21 primeiras rodadas e vem despencando nas últimas rodadas. Trocou o técnico, mandou Hélio dos Anjos embora, perdeu alguns jogadores. O Guarani vem numa trajetória um pouco mais estável, apesar de alguns altos e baixos. E mais, alguns altos e baixos de performance, né? Sem dúvida. Tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga tão bem. A gente às vezes dá uma animada, uma iludida, às vezes não. Então, e essa semana teve algumas novidades. Em termos de contratação, a gente esperava pelo menos, por exemplo, um goleiro. Muito reclamou-se dos dois goleiros nossos, Rafael Martins e Gabriel. Então a gente esperava que pudesse ter alguma contratação. E aí acabou vindo o Samuel Santos, lateral direito do Juventude, para ser uma peça de reposição para o Diogo Matheus, que além de tudo está machucado, o Lud que é um pouco cru e tudo mais. E no gol nós trouxemos o grande e desconhecido Arthur Grazi, revelação do São Paulo, que foi, sim, tem uma Copa São Paulo como conquista, algumas convocações para a seleção de base, mas só, uma incógnita para nós, e que vem para não jogar, a priori vem para ser o terceiro goleiro, eventualmente vai jogar mais para frente. A gente torce até para que não, porque senão quer dizer que os nossos goleiros estão muito vazados, né? O que não é muito difícil, né? Fora desse jogo, Ronaldo Alves e Diogo Matheus. Ronaldo Alves suspenso, Diogo Matheus machucado. Pendurados, Eliel, Carlão e Lucão. Os próximos 3 jogos do Guarani, então é Náutico agora no próximo sábado, durante a semana CSA e no dia 17, depois de um espaço de tempo, a Macaquinha, a Pinguela, fora de casa, né? Tava falando do Marcelo, do Náutico. Como técnico, Marcelo Chamusca, grande conhecido nosso. Eu não gosto, muita gente tem saudades, eu não tenho a mínima saudade, depois você vai poder dar a sua opinião sobre isso também. E eles perderam um monte de jogador, como eu disse. O zagueiro Wagner, o ponta Eric, Chiesa machucado, está fora do campeonato, mas trouxeram o Caio Dantas, que foi destaque ano passado, artilheiro do campeonato da Série B, né? Em resumo, um jogo de 6 pontos, jogo difícil, fora de casa, onde o Náutico vai buscar a confirmação de uma pequena reabilitação que ele está tendo, para tentar entrar no G4, e o Guarani, mesma coisa, né? O Guarani, mais do que uma reabilitação, uma confirmação do último partida que ganhamos bem do Operário e tudo mais. O que você acha? Qual que é a tua perspectiva, Matheus? O que você acha para o jogo de sábado? Você acha que o Guarani tem quais são as chances de vencer ou de bom resultado? De maneira bem resumindo tudo aquilo que você acabou de falar, concordo com você, acho que vai ser aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Que a gente sempre acaba comentando contra adversários que estão próximos da gente na tabela. Mas parando para pensar, se a gente comparar com o primeiro turno, acho que vai ser uma história diferente de um jogo. Naquele turno a gente ainda estava no começo da nossa caminhada, talvez encontrando um time
ideal, com muitos altos e baixos. A gente vinha de uma vitória de 5-2 no Operário e de repente tomou um 3-1 em casa. Foi um choque, né, para nossas expectativas, mas acho que a história, como eu disse, é outra, né? É um Náutico que tenta se reerguer, reencontrar a boa fase, enquanto a gente tenta essa manutenção, né? Garantir que a gente vai continuar, pelo menos nessa sequência curta, nos próximos jogos, lutando pela entrada no G4. E o cenário é bem diferente, né, Matheus? Quer dizer, de como eles estavam há 19 rodadas atrás, né? Era o início de campeonato, o que me chamou a atenção lá no início do campeonato, no Brinco de Ouro, foi a intensidade do Náutico. Quer dizer, o Náutico praticamente sufocou o Guarani em muitos minutos do jogo, muitos momentos do jogo. O Guarani sim teve chance, empatou rapidamente, teve chance até de tentar uma recuperação no jogo, mas o Náutico rapidamente sufocou. Uma intensidade muito grande na marcação. O time está mudado, ainda tem um tal de Jean Carlos, volantes, o Camutanga, tem algumas peças ainda lá daquele outro encontro, mas essa é a grande incógnita, vocês vão ter a intensidade e aquele ritmo de jogo que eles tinham lá no início, né? E por falar nisso, os dois brigam por uma reafirmação dentro do G4. Hoje nós temos um cenário muito mais, eu não digo consolidado, porque tem muito campeonato lá na frente ainda, mas quando a gente fala, aqui não estamos falando mais de rebaixamento, acho que nenhum dos dois, os dois estão brigando, esses dois times são um dos candidatos a subir, porém, já com um cenário mais difícil. Então eu vou falar um pouquinho da classificação. Em primeiro lugar hoje, com um jogo a mais, ou com um jogo já feito na rodada, está o Coritiba, que ganhou do Londrina esses dias agora, foi para 42 pontos. Para mim, praticamente classificado, praticamente promovido, subiu. Por quê? Esse cara precisa fazer mais 19, 20 pontos em 17 jogos. Então, é um aproveitamento muito baixo comparativamente com aquilo que ele já está fazendo até hoje. 12 vitórias. Em segundo lugar, o CRB. Para mim, uma surpresa, para ser muito sincero. O CRB eu não acho que tem um time, um elenco, um time tão bom assim. Um técnico que a gente conhece, nada demais, mas que vem fazendo um bom trabalho, é inegável. Está com 40 pontos, é o segundo colocado. Então, que está na briga, tá. Eu ainda quero ver mais, né? Mas está bem na briga. Goiás, bastante investimento, apesar de ter trocado já de técnico, foi o Cabo agora que está lá, fez bastante investimento, trouxe bastante jogador, 38 pontos em 21 jogos. O Botafogo, elenco forte, uma pressão para subir, é um dos campeões brasileiros e tudo mais, 35 pontos, é o quarto colocado, é o último, que está 2 pontos na nossa frente. Em quinto lugar, Sampaio Corrêa. Está 1 ponto só na nossa frente, 34 pontos em 21 jogos, 9 vitórias. Sinceramente, acho que o Sampaio Corrêa sofre do mesmo problema que alguns que estão ficando para trás, ou seja, tem um elenco curto. Náutico, já falamos, 34 pontos, e Guarani é o sétimo com 33. Só esses brigam? Acho que não. Acho que ainda, além desses 7, tem o Vasco da Gama, né, que vem um pouquinho atrás. Sim. Mas para você, Matheus, quem que são os 4 hoje que você apostaria que vão subir? Eu acho que, como você falou, o Curitiba está com a sua vaga bem encaminhada, né? Tá fazendo uma campanha contundente e coerente com aquilo que... Consistente, né? Consistente e coerente com o planejamento que eles mostraram, né? Trazendo peças casca grossa, experientes, fazendo um alto investimento, assim como o Goiás, que eu também acho que pode ser um desses times que vão acabar ficando ou chegando forte, pelo menos pelas 4 vagas finais, né? Pelo investimento em si, pela pressão que é dentro desse, né? Por exemplo, a gente fala de uma troca de técnico com um time entre os primeiros 8 colocados, então é uma grande pressão ali. Se o resultado não vier, vai ser um pouco, não surpreendente, mas preocupante para eles, né? Não que a gente tenha nada com isso. Além disso, o CRB está fazendo uma boa campanha, mas eu acho que vai acabar não chegando. Eu acredito muito no Guarani. Se eu não acreditasse também, não teria nem por que estar participando aqui do vídeo, eu torcendo. E acho que o Botafogo está vindo muito impulsionado, principalmente pela mídia, né? A mídia de grande massa faz uma força enorme para valorizar os times supostamente grandes que caíram. E acho que isso aí pode ser um fator
interessante, benéfico para eles. Então acho que são esses: Coritiba, Goiás, Botafogo e Guarani. Hoje eu diria. Legal. Bom, primeiro que você botou pressão agora em mim, né, Matheus, para eu fazer essa perspectiva, porque você botou a obrigação de meter o Guarani lá, né? Mas brincadeira à parte, eu concordo muito com você. Acho que dos 4 primeiros, o CRB é aquele mais com cara de cavalo paraguaio. Não fiquem bravos comigo, o torcedor do CRB. Não é desrespeito nenhum, mas eu não estou ainda levando fé no time com Eric, Gum. Para mim ainda tem um ponto de interrogação aí nisso. Tá na briga, sem dúvida. Tem que fazer 21, 22 pontos em 17 jogos. Dá para fazer, não tenha dúvida. Mas tem um cheirinho de cavalo paraguaio ainda aí. Até porque se a gente pegasse até umas 8 rodadas atrás, a gente garantiria que o Náutico estaria na briga, né? Pois é. E hoje, por exemplo, pegando como exemplo meus palpites, eu nem consideraria o Náutico. Pois é. Eu acho assim, Matheus. Coritiba, Goiás e Botafogo, fecho com você. Acho que CRB, Náutico, Guarani e Vasco brigam praticamente por uma vaga. Também acho. Né? Sinceramente, torço muito pelo Guarani. Não acho fácil o Guarani subir. Depende muito, eu acho, desses 3 próximos resultados, porque cada vez mais os 4 caras vão ficando mais consolidados. Ainda tem muito campeonato, ainda assim podemos subir, mas nós não fizemos nenhuma contratação contundente, nosso time ainda tem gaps, nossos goleiros são muito ruins e não estáveis, então acho um time até que equilibrado, algumas peças interessantes, mas não forte o suficiente para a gente conseguir manter o resultado até o final. Espero e torço muito para que eu esteja errado e que a gente passe com tranquilidade entre os 2 primeiros colocados, que para mim, até campeão, para mim seria ótimo. Porra. Mas não sei não, acho bem difícil. Próxima coisa que eu queria perguntar para você, escalação para sábado, quem você escalaria? Eu tenho uma ideia aqui, frente àquilo que eu falei que vai estar disponível, como é que você ia? Você ia mais precavido ou ia para cima do Náutico? Você acha que é o momento? Como é que você... Tem Andrigo que está jogando, Regis que volta, tem gente falando que o Regis vai só para o banco, não vai jogar, até porque está no ritmo de aquecimento para o derby, tem toda essa palhaçada de pré-derby, enfim. Você é a favor de poupar até o derby? Não? Como é que você entraria no jogo contra o Náutico? Bom, eu acho que partindo do princípio que a gente vai ter que batalhar jogo a jogo para conseguir ter chance de acesso no final do campeonato, a gente não pode pensar em poupar 1, 2 rodadas devido a um derby. Lógico, o derby é importante, a gente tem que estar com força máxima até lá, mas até lá a gente não pode ficar contando com repouso ou com jogador sem estar 100% no jogo. Então, e ainda mais, vindo de uma vitória de 3-0, eu acho difícil a gente não botar o que a gente tem melhor em campo, né? Então eu acho que eu repetiria a base da escalação do último jogo, trocando apenas o Andrigo pelo Regis se ele tivesse condições. Então eu manteria o Lucão, que eu vejo muita gente, e você vai falar um pouquinho também aí, possibilidade de Júnior Todinho, mas eu acho que eu manteria o Lucão, daria uma sequência para ele, continuar dando a sequência para ele e entraria com força máxima. Legal. Não, eu basicamente também faria na tua linha. Eu acho, a sinalização minha, e sempre lembrando aqui, nós estamos dando a sugestão do nosso time, não estamos querendo adivinhar o que o Daniel Paulista vai fazer. Muito provavelmente até porque eu adivinharia. Então o Daniel Paulista deve ir com o Rafael Martins no gol. Eu não iria. Para mim, o goleiro é o Gabriel Mesquita. Apesar que é menos pior que o Rafael Martins. Mas o Rafael Martins não teve culpa, não fez nada contra o Operário que justificasse a saída dele. Portanto, provavelmente o Daniel Paulista vai de Rafael Martins. Mas para mim, o meu time ideal é Gabriel Mesquita, Ludic, Thales, Carlão, Bidu, Bruno Silva, Andrade e Regis. Então sim, eu substituiria o Andrigo. Bruno Sávio, Júlio César, e eu não sei nem se o Todinho está liberado ou não, se ele está podendo jogar ou não, se viajou para Recife ou não. Se viajou, Júnior Todinho. Se não viajou, Lucão do Break. Não tem muita... E o resto, Maxwell,
Renanzinho, isso daí é tudo pro segundo tempo e olhe lá Nossa, ainda. pelo amor de Deus. E agora, Matheusão, seco, qual que é o placar que você aposta sabadão, ainda é cedo, mas o que você acha que vai dar Náutico e Guarani lá nos aflitos? Parecia que eu tô um pouco ali em cima do muro querendo conversar, mas como a minha vontade, o que eu gostaria é de um 1x0, aquele 1x0 difícil, campo desgramento, a gente sofrendo pra caramba, 1x0, um gol achado. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria no 1x1. A torcida pode ficar brava aí, mas sendo realista, acho que não seria de mal trazer um ponto de lá pra cá. Ô Matheus, eu não vou ser diferente não, eu concordo 100%. Eu aposto no 1x1 e acho que um pontinho do lado de Recife não seria nada mal. Torcemos muito pela vitória, torcemos muito por uma confirmação épica do nosso técnico Daniel Paulista, muito, mas eu acho que vai vir a chance maior de ter 1x1 e um ponto não seria nada mal. CSA depois aqui temos que ganhar, obrigação ganhar, e Pinguelinha, vamos dar uma sova nesses caras aí de novo e afundar esses negros na zona de rebaixamento. Sem zicar, mas é isso que nós queremos. Então, gente, um bom final de semana para vocês, até o pós-jogo de Náutico e Guarani. Um grande abraço, valeu por curtir aqui e no Instagram. A gente se vê. Até mais, tchau!